Então eu me sinto muito feliz em poder fazer uma homenagem a ele do ponto de vista pessoal. Eu não vou discutir aqui o crítico literário, o professor, isso o professor Sérgio tem condição muito melhor que eu para falar. Eu vou falar um pouquinho dele enquanto ser humano, e que quem conhece vai saber que isso não é nenhum exagero o que eu vou falar, e quem não conhece, é importante conhecer esse lado. Vou falar um pouquinho também da relação dele aqui com o Post Caldas, que no vídeo ele fala muito rapidamente. Então a primeira curiosidade que eu queria dizer assim, para vocês é o seguinte: quando eu já conheci o professor, um dia eu fui lá e perguntei uma coisa que me intrigava muito, que é por que o nome do pai dele não existia mais em Post Caldas praticamente. Estava apagado aqui, não tem nenhum livro, nada sobre o pai dele. Eu fui questionar, por que uma pessoa que foi o primeiro presidente da Termas tem um nome lá na Termas, mas nem sequer uma foto dele tinha, nenhum livro falava nada sobre ele, é como se ele não existisse aqui. E aí eu perguntei o porquê disso, e aí eu acabei descobrindo que ele tinha uma grande mágoa, o professor Antônio Cândido, que felizmente eu acabei humildemente sanando essa mágoa, porque ninguém tinha escrito sobre o pai dele. Ele ficava chateado, porque todo mundo, claro, que ficava sempre respeitando muito ele, por da importância dele, mas ignorava o pai dele. Ele tinha um carinho muito grande pelo pai. Ele explicou que foi uma coisa interessante, e agora eu já vou explicar também o porquê que ele veio parar aqui, né? Então ele nasceu no Rio de Janeiro, e também tem uma razão dele ter nascido no Rio de Janeiro, não foi por acaso. Ele nasceu lá em 1918, e aquele avô que ele citou, José de Carvalho Tolentino, também é uma figura muito importante e também apagado, também quase nada existe sobre ele. Muito pouquinho no livro do Mário Mourão, muito pouco. Também não tem mais nenhuma informação. O avô dele era um empreendedor, era alguém que provavelmente fez medicina naquele período em que não havia muitas opções de curso superior, a pessoa acaba fazendo ou direito ou medicina, mas muitas vezes não exercia nenhuma das duas. O avô, segundo a tradição que ficou para a família, ele não gostava muito de ser médico, queria mais ser um empreendedor. Mas eu acabei descobrindo, fazendo pesquisa, várias atuações do avô como médico. Inclusive, talvez a primeira pessoa ilustre que veio para cá e morreu aqui, pouca gente sabe disso, é um dos patronos de uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, chama França Júnior, foi um grande teatrólogo. Ele morreu aqui em Poços, ele veio muito doente, morreu aqui em 1891, e uma das pessoas que o atendeu foi o avô do professor Antônio Cândido. Ele veio para cá mais para ajudar num momento decisivo aqui na cidade, que a cidade precisava de um hotel. Ela já estava começando a ser conhecida das águas, mas não tinha um hotel. E aí ficou uma briga, cada hora ganhava uma concorrência, a empresa que deveria fazer esse hotel, que é a que deveria explorar a água. O avô, com ímpeto empreendedor que teve, conseguiu concluir o hotel, que é esse senhor aqui, José de Carvalho Tolentino. Ele fez parte do primeiro grupo que conseguiu construir o hotel. Ele estava aqui presente na data que certamente é a data mais importante da história de Poços de Caldas, mais do que a fundação, que é o dia 23 de outubro de 1886, que foi esse dia, o dia que Dom Pedro esteve aqui para inaugurar a estação de trem, porque foi a partir daí que Poços de Caldas virou Poços de Caldas. Inclusive já tem até um livro, uma vez que eu li sobre a história das ferrovias, que diz que é a ferrovia que explica como Poços de Caldas tem uma cara muito paulista. Ela se parece, em alguns momentos, muito mais com São Paulo do que com Minas. E é por causa da linha férrea, que todo o contato de história, jornal, pessoas que visitavam, vinha de São Paulo e não de Minas, porque não tinha trem para Belo Horizonte, tinha trem para Campinas. Então, e isso aqui é a inauguração, essa foto famosa de Dom Pedro, a única que existe dessa viagem, não existe mais nenhuma foto. E tem uma explicação também, o fotógrafo que fez essa foto, o ateliê dele pegou fogo em São Paulo, então só sobrou essa foto. Chama Jean-Jacques Renolot, ele estava aqui em Poços passeando, e por isso que aqui foi o único lugar que tem foto dessa visita. Ali no meio está Dom Pedro, e bem aqui do lado dele, essa figura alta que está, é o avô do Antônio Cândido. Aí ele conseguiu, com ímpeto, inaugurar esse hotel, que é o primeiro grande hotel importante da história de Poços de Caldas, o hotel da empresa, que muita gente, só uma observação importante, muita gente acha que é o museu aqui, porque durante um período o museu abriu um hotel que chamava Hotel da Empresa. Então passou para muita gente a ideia de que Dom Pedro ficou ali. Não, Dom Pedro nunca ficou ali. Dom Pedro ficou nesse lugar aqui, ó, nesse chalezinho aqui, que foi construído encostado no hotel para Dom Pedro ficar. Esse hotel ficaria aqui, mais ou menos, é aquela rua onde do lado de cá está o Palace. E ali mais ou menos está o banheiro público, mais ou menos ali. E aqui o Parque Afonso Junqueira. Então aqui é que estava esse grande hotel, que foi o hotel da empresa, o primeiro grande, muito importante hotel,
e o vô do Antônio Cândido veio para fazer isso aqui. E aí logo depois ele brigou, porque ele devia ser muito impetuoso, foi embora. Aí pouco tempo depois, precisava dele de novo, porque tinha um contrato e o pessoal não estava conseguindo cumprir o contrato para inaugurar esse aqui, que foi o segundo balneário da cidade, o Balneário dos Macacos, que foi depois demolido e é onde está hoje o balneário Mário Mourão. Essa foi a primeira relação da família do professor Antônio Cândido aqui, por uma coincidência, claro. Aí a mãe dele acabou nascendo aqui, a dona Clarice. Muitos anos depois, a dona Clarice acabou conhecendo o pai do professor Antônio Cândido, eles se casaram, eu vou resumir. Aí o que aconteceu? Em 1928, o presidente Antônio Carlos assumiu o governo de Minas e quis transformar Poços de Caldas. E aí construiu o que fez o grande impulso no desenvolvimento de Poços, foi o cassino, o Palace e o Termas. E aí que está a razão do pai do professor ter sido esquecido, aí que ele me contou. Quando terminou toda essa construção, o governo de Minas entrou em contato com o Instituto Oswaldo Cruz e pediu para indicar um médico para que viesse para cá e que tomasse conta de Termas. E aí eles disseram, olha, nós não precisamos indicar ninguém aqui do Rio, porque tem um aí pertinho de vocês que estudou aqui com a gente, fez curso aqui em Manguinhos. Era o pai do professor Antônio Cândido, que estava morando em Cássia, a terra natal do pai dele, onde o professor Antônio Cândido passou os primeiros anos de vida. A razão dele ter nascido no Rio, o pai dele já estava morando lá quando a mãe dele estava grávida dele, mas acho que até por receio de, durante o parto, ter algum problema, ela sempre voltava para o Rio, que é onde morou o pai dela, para que os filhos nascessem lá. Então, os 3 irmãos dele acabaram nascendo no Rio. Pelo fato da mãe dele, embora tenha nascido aqui, viveu lá, e o avô era de lá, do Rio de Janeiro, o doutor Zé de Carvalho Tolentino. Como o pai dele foi indicado de fora, criou muito ciúme aqui, pessoal daqui. Porque eu sou médico, então eu conheço bem a minha classe, né? Então, a vaidade é muito grande. Então, o pessoal ficou com raiva. Por que deram para ele a direção do Termas, que ele nunca veio aqui, nem era daqui, e não de alguém que já estava aqui, e que, teoricamente, teria, entre aspas, mais direito de assumir isso aí. Então, e o pai dele também era muito reservado, como ele. Avesso a atividades sociais, não participou de nenhuma atividade social aqui, Rotary, lá, qualquer instituição que tivesse, clubes, nada, era uma pessoa muito reservada. Então, isso tudo junto acabou levando com que ele ficasse desconhecido. Aí eu acabei escrevendo depois a biografia do pai dele. Se um dia alguém quiser, está numa revista, essa revista aqui que é da Asbrap, de História e Genealogia, acabou sendo publicada. Ele ficou extremamente feliz, porque ele tinha uma mágoa muito grande de ninguém ter escrito. E o pai dele foi uma pessoa importante, foi o primeiro diretor das Termas. Aí o professor cresceu aqui, como ele disse. A primeira grande livraria que teve aqui, embora mais conhecida, virou a Vida Social. Não foi a Vida Social a primeira. A primeira era uma agência Scalabrino, que depois eu acabei escrevendo sobre esse Hugo Scalabrino também, que ele pediu para escrever. Era um italiano que abriu uma primeira agência revolucionária aqui, que depois o Cornélio Overlock, que foi dono da Vida Social, deu continuidade, que o depoimento melhor de todos é o dele, mostrando exatamente a importância dessa livraria, trazendo obras novas que muito influenciou o professor. Aqui, esse é o pai do professor Antônio Cândido, doutor Aristides Cândido de Melo Souza. Essa é a mãe do professor, que nasceu aqui, a dona Clarice. E esse é o professor bem novinho, na época que ele estava aqui, em Poços de Caldas. Aí, todo o meu período de convivência com o professor, era impressionante o tanto que ele era apaixonado por Poços de Caldas. E realmente, aquilo que ficou ali é apenas uma parte do tanto que ele gostava daqui. Toda vez que eu achasse alguma coisa nova de Poços, alguma pesquisa que eu fazia, eu ligava para ele e ficava super feliz. Ele gostava demais da cidade, tudo que estava acontecendo na feira ele queria saber, estava por dentro de tudo. Aquela lucidez que ele manifestou ali em 2012 foi a mesma até os últimos instantes de vida. Ele não perdeu em nenhum momento a lucidez, o brilhantismo, a memória, que a gente brincava, a memória de elefante. Às vezes eu estava falando de uma foto que eu tinha encontrado no lugar, ele já sabia que foto que era, ele sabia as pessoas que estavam na foto. Era impressionante a memória que ele tinha, a paixão que ele tinha por essa cidade. E aí ele acabou, falando mais um pouco da vida dele, ele fez todos os estudos dele aqui, e em 1935 aconteceu uma coisa pitoresca na vida dele, que o ginásio onde ele estudava, os padres assumiram, mudaram totalmente a direção, e quem estava lá não ia mais estudar lá, ia mudar, ia começar do zero. Então ele ia repetir o ano que ele ia formar no ginásio, ele não ia poder mais formar aqui no ginásio. E isso, para a sorte da cidade onde eu nasci, que é aqui São João da Boa Vista, para a gente foi uma sorte enorme, porque fez com que ele fosse estudar lá. E ele acabou, para não repetir, o amigo do pai dele, que também era médico, Oliveira Neto,
que ele considerou, e sempre disse isso publicamente várias vezes, inclusive, que era um dos professores mais importantes que ele teve na vida dele, que abriu a biblioteca enorme que ele tinha lá, e aí o professor acabou criando vínculo também com São João e com Águas da Prata. Ele dormia no Hotel São Paulo, que eu acho que eu pus uma foto aqui. Essa aqui é a casa da família dele, essa aqui, infelizmente, foi demolida. Eu achei uma foto da inauguração da casa, depois eu não consegui achar para trazer aqui, eu dei para ele de presente. Isso talvez foi uma das grandes marcas, como a Gisela falou, ele não tinha nem coragem mais de vir aqui. Isso que ele falou, as duas razões que ele não veio na feira, foi uma por causa da casa e outra porque realmente ele ficou doente. Depois da última viagem, a viagem de carro fez com que ele travasse a coluna, ele ficou quase 1 ano para conseguir andar normal depois, então, por isso que infelizmente acabou não vindo. Essa casa era o vínculo maior dele com toda essa região, infelizmente, como é tradição nossa, a gente destrói ao invés de preservar. Né? Aqui é o Termas, onde o pai dele foi o primeiro diretor. Esse aqui é o ginásio lá de São João, onde ele estudou, onde ele acabou concluindo o ginásio de São João em 1935, exatamente por causa dessa... Esse é o hotel que está lá caindo aos pedaços lá na Prata, para quem passa ali na estrada consegue ver os restos dele ali. E, então ele hospedava aí, ia todo dia estudar em São João e voltava no fim de semana para cá. Então, e ele criou esse vínculo também com São João. Então, na verdade, as grandes paixões que ele teve na vida dele, algumas vezes que nós conversamos, foram as cidades em que ele viveu. Eu acho, não tenho autorização dele para dizer isso enfaticamente, mas eu acho que eu posso afirmar que a cidade que ele mais gostava era Poços de Caldas, sem dúvida nenhuma. Em diversos momentos que nós conversamos, isso ficou muito claro, a paixão que ele tinha aqui pela cidade. Mas ele também tinha uma paixão por todas as cidades por onde ele viveu. Era impressionante como ele guardava um carinho grande por São João, por Bofete, que é a cidade que chamava Rio Bonito, que deu origem à tese dele, os parceiros do Rio Bonito, por Assis, que é onde ele iniciou a formação dele, e por São Paulo, claro, onde ele se fez como professor. E deixa eu ver o que mais eu pus aqui. Esse era o professor Oliveira Neto. Ele teve alguns professores aqui, foi a dona Maria Ovídia Junqueira, que ele teve aula aqui, primeira aula que ele teve aqui quando começou a estudar foi aqui embaixo do museu, naquela parte onde tem a réplica lá da Casa do Caboclo. Ali, essa dona Maria Ovídia Junqueira, daqui de Poços de Caldas, montou uma primeira escolinha e ele estudou lá, depois que ele passou para a escola mesmo, pública. E esse professor foi o grande amigo dele lá de São João da Boa Vista, que foi amigo dele até o fim da vida dele, e também fazia com que o professor viesse. Quando viesse em Poços também, viesse em Poços de Caldas. Então, eu acho que o professor ele manteve, o depoimento que eu gostaria de dar com relação ao professor, a lucidez, e inclusive política, de tudo que estava acontecendo, até o final. Ele não gostava que ninguém ficasse lá, ficar perguntando de política, isso irritava muito ele. Inclusive, quando fingia que ia fazer pergunta de uma coisa, perguntava de política, ele tinha uma resposta pronta, ele deu essa resposta, inclusive na Flip. Se alguém pegar o vídeo dele lá, que foi talvez a última entrevista pública que ele deu na Flip de Paraty, que foi para falar do Oswaldo de Andrade, aí alguns repórteres ficavam insistindo aos lados, assim, lateral, tentando perguntar de política. Aí ele falava assim, olha, eu sou Antônio Cândido, eu sou Cândido, mas não sou bobo. E ele falava isso quando alguém perguntava, eu não vou ir aqui para falar de política. Então, mas isso não quer dizer que ele não mantinha, ele estava sempre por dentro. Eu me lembro um dia, e eu só queria dar mais esse depoimento que eu acho interessante, um dia que eu cheguei na casa dele, tinha saído uma revista que tinha na capa 3 presidentes, o Itamar, o Fernando Henrique e o Lula. E aí nós fomos conversar, a gente conversava de diversos assuntos, e também, vira e mexe, falava de política também, porque ele gostava, porque sabia que aquilo ficava só ali dentro. Ele disse que se ele morresse naquele momento, ele já se sentia feliz, porque era a primeira vez que ele estava vendo que o Brasil parecia que estava indo para um caminho, por vários governos sucessivos, um respeitando a eleição, sucedendo, e no final da vida ele estava muito magoado, não é nem por questão partidária, simplesmente, embora ele tenha sido fundador do PT, ele era bastante lúcido em todo o pensamento dele, e estava triste com tudo que estava acontecendo. A última vez que eu liguei para ele, um pouquinho antes dele falecer, eu sempre perguntava, está tudo bem, professor? E eu estava sentindo até que ele ia dar aquela resposta. Ele falou assim, de saúde eu estou bem. Eu falei, porque do resto o senhor está péssimo? Ele falou, péssimo, não tem como eu estar bem com tudo isso que está acontecendo. Tinha acabado de ter a eleição do Trump, estava um monte de coisa. Então ele estava muito decepcionado. A Laura, que esteve aqui com a gente, filha dele, também reforçou isso, que eu acho que a melancolia, a tristeza dele, e também porque ele tinha perdido todos os amigos dele. Como ele foi o que viveu mais que todo mundo,
Ele brincava que era um grupo de 4 amigos, que o primeiro morreu com 70, depois o outro, não, com 60, depois o outro morreu com 70, o outro com 90, ele seria o de 90. Então, toda vez que eu ligava para dar parabéns, eu falava, o senhor errou mais um ano, professor, o senhor já está com mais um. E ele quase que chegou no 100, errou 10 anos. Né? Mas, no final, ele sentia vontade de morrer, ele estava triste por tudo que estava acontecendo. Né? Então, acho que o finalzinho estava bem melancólico com o país, com o mundo, ele já não tinha mais a mesma esperança que ele tinha, de que parecia que as coisas estavam indo para o rumo, que pelo menos ele, como um socialista autêntico que era, e que foi durante toda a vida, imaginava que seria. Então, mas a relação aqui com a cidade, essa permaneceu até o fim. Ele nem deixava dar depoimento, ele não dava entrevista, a não ser que fosse para falar de Poços ou de São João, que uma vez ele gravou um parecido com esse para a gente lá em São João também. Ele dizia que só para falar de Poços de Caldas que eu falo hoje. Hoje eu não falo de mais nenhum assunto e não escrevo de mais nada, a não ser que seja da minha cidade. Ele sempre chamava aqui como a cidade dele, e teve toda essa relação da história da família. Com aqui, o pai dele acabou morrendo muito cedo, o pai dele morreu em 1942, morreu muito cedo, e a casa acabou continuando com a família, e a casa foi o elo, e a destruição da casa, como a Gisele bem enfatizou, realmente acho que foi a ruptura total que fez com que ele não tivesse nem coragem emocional mais de vir aqui. Então, acho que será... Bom, eu queria começar por aqui, acho que agora eu vou passar para o professor, eu queria falar um pouco da história dele, eu acho esse início, que eu acho que é muito importante, e eu fui testemunha disso, acabei escrevendo sobre os dois. E é impressionante como tudo que a gente descobria, qualquer coisa que a gente achasse de Poços, primeiro que ele já sabia quase tudo. E aquilo que ele não sabia, ele ficava feliz porque a gente descobria. Quando achei crônicas do Bilac, crônicas do Coelho Neto, eu sempre mandava as coisas para ele. É o último só que eu vou contar aqui, uma curiosidade também interessante, que ele, quando ele me deu informação para escrever sobre o vô dele, aquele José de Carvalho Tolentino, ele dizia que dentro da família havia uma tradição segundo a qual o avô dele tinha escrito o primeiro texto no Brasil sobre transfusão de sangue, que era o que se chamava na época de tese de doutoramento, que seria mais ou menos equivalente a um TCC, isso é o trabalho de conclusão de curso. Isso desapareceu na década de 20, o governo parou de obrigar isso, os médicos eram obrigados a fazer, o pai dele também fez, e o avô... E tinha essa história, mas ele nunca tinha visto essa tese, só a história era essa. Aí eu acabei conhecendo um juiz em Foz do Iguaçu, que era primo dele, e a gente junto acabou achando essa tese. Lá no Rio de Janeiro, a gente xerocou e deu para ele. E aí, estudando sobre essa tese, eu descobri que tinha um texto numa revista que dizia que o primeiro texto científico sobre transfusão de sangue era de outra pessoa. Mas essa outra pessoa escreveu depois do vô dele. Aí eu enviei esse texto para o presidente da Sociedade de Hematologia, e o presidente da Sociedade de Hematologia escreveu outro texto na revista da Sociedade Brasileira, a partir daquele momento, oficialmente, dizendo que o primeiro texto era mesmo o vô do professor Antônio Cândido. Você ficou super feliz, porque para quem estava pensando que ia morrer sem que a família fosse reconhecida, pelo menos já estava publicado e reconhecido. Então, acho que eu vou passar para o senhor agora, para o senhor falar um pouco dele como professor. Eu falei dele até ele ir para São Paulo. Vou só terminar aqui. De São Paulo, ele prestou o curso de medicina, e felizmente para ele não passou, porque ele não queria de jeito nenhum fazer medicina. O pai dele que pediu, ele adorava não ter passado. Acabou fazendo direito, também não terminou o curso, mas depois fez sociologia, se tornou o grande mestre da sociologia, junto com o Florestan Fernandes, que também, por uma coincidência que depois nós ficamos sabendo, também fez o curso de madureza naquela mesma escola lá em São João da Boa Vista, em 1941. E depois, com o tempo, acabou se tornando estudioso e crítico literário, e foi aí que ele ficou, junto com a sociologia, também como mestre dos mestres. Mestre dos mestres foi até a forma como o presidente Fernando Henrique o chamou no dia que tomou posse na Academia Brasileira de Letras. A gente, eu e a Gisele, estávamos lá, e tive uma honra. Depois eu liguei para ele para falar isso para ele, e é assim que eu termino a minha fala. Eu acho que ele era realmente o mestre dos mestres. Quem conviveu com ele, é impressionante a humildade, a simplicidade e a lucidez que ele manteve até 99 anos de idade. É uma pena que gente como ele nasce muito pouco, infelizmente. A gente está precisando de muito mais gente assim. Ele manteve essa lucidez, essa humildade durante toda a vida. E foi assim, todos os depoimentos que eu vi sobre ele, desde sempre. Não era porque ele estava aposentado, idoso, não, ele foi assim desde sempre.
E isso, em parte, porque ele cresceu aqui em Poços, né? Tenho certeza disso. O professor pode falar sobre. Bom, boa noite a todos. Eu acho que o professor Antônio Cândido me forçou a usar o microfone, porque eu realmente nunca falei com o microfone e eu estou um pouco assim contente por esse desafio. E também muito emocionado e honrado pelo convite da Gisele em participar da 13ª Feira Nacional do Livro, a Flipossos, hoje, ao lado do professor, do doutor médico Rodrigo, que eu aprendi muito nesses últimos dias. Ficamos, outro dia, ao telefone quase 1 hora, umas 2 horas, assim, ele me contando sobre seus encontros, a sua paixão pelo professor, pelo trabalho do professor Antônio Cândido, e eu fiquei muito feliz por encontrar uma pessoa tão apaixonada pelo professor Antônio Cândido, não é? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou expor um pouquinho da minha profissão como professor, né, de teoria literária, literatura brasileira, que, direto ou indiretamente, o professor Antônio Cândido passou na minha formação. E eu já vou explicar por quê. Mas, antes de entrar propriamente no que eu tenho que falar para vocês, eu gostaria de, assistindo esse documentário, esse depoimento do professor Antônio Cândido, uma das palavras que eu percebi ali, a não jactância, né? E como o doutor Rodrigo me ensinou, a humildade. Então, isso já começa até com o próprio nome, Antônio Cândido, não é? Que não tem o circunflexo. Que a gente, quando aprendeu, é o chapéuzinho, né? Então, essa não jactância e essa humildade já se introduz no próprio nome, né? Cândido, sem circunflexo. Então, isso realmente condiz com o percurso do professor Antônio Cândido. A humildade, o alcance, a boa vontade que ele sempre teve em receber, em orientar, em incentivar os meus professores, inclusive o patrono deste ano da Flipossos, o professor Davi Arrigucci Júnior, que eu tive a honra de ouvi-lo ontem, tive a honra de ter sido aluno dele, e isso me deixa muito feliz, porque é muito entusiasmante você ter um professor como o Davi, que fez um trabalho espetacular com a orientação do professor Antônio Cândido. Então, na verdade, o que eu vou comentar aqui é sobre o meu percurso. Primeiramente, como estudante de letras. Eu fiz letras na Universidade de São Paulo, né? Cursei os 4 anos, eu sou formado em português, espanhol e francês, né? Só que eu, durante muitos anos, fiquei dando aula de teoria literária, literatura brasileira e, eventualmente, língua espanhola, literatura espanhola, hispano-americana. Então, essa foi a minha formação. E, nesse sentido o porquê que eu vou falar do Antônio Cândido aqui, exatamente que os professores que eu tive, a maioria foram alunos, foram orientandos do Cândido. Então, nós, estudantes, eu estudante ainda de letras, tínhamos uma bibliografia que hoje é praticamente impossível você ter uma bibliografia do modo como nós tínhamos, não é? Era uma bibliografia que vinha textos em inglês, vinha texto em francês, textos do Antônio Cândido, não é? Então, eram textos muito básicos, mas muito difíceis também para acompanhar aquele nível de texto, de conteúdo, etc. E, uma vez, eu tive o privilégio de ter a falta de um professor, por motivo de doença,
o Antônio Cândido, ele já estava aposentado e ele ofereceu-se a esse professor em dar uma palestra, para não perder o ritmo, não é, do curso. Então, ele foi, eu assisti uma aula do professor Antônio Cândido, lá na USP, no Centro de Convenções, né, que era um lugar muito bonito, e eu fiquei encantado e comprovei a clareza, não é, na exposição. Isso eu já estava no 3º ano de letras, e automaticamente eu percebi a clareza da exposição na fala do Antônio Cândido com a clareza textual dos ensaios do Antônio Cândido. Porque nós líamos direto Antônio Cândido, né? Não havia, assim, um tema que não contivesse um texto, um ensaio, um parecer do professor Antônio Cândido. Claro que havia outros críticos, havia outros estudiosos de literatura, mas sempre se remetendo ao professor Antônio Cândido. Então, um dos livros que eu estudei em teoria literária, ou Introdução aos Estudos Literários, foi o estudo analítico do poema, que é um texto inicial do professor Antônio Cândido como professor, né? Aí ele já é professor na USP, né? no começo, como o doutor Rodrigo mencionou, ele fez sociologia e depois ele partiu, porque ele já era um leitor, não é? Ele já tinha uma bagagem de leitura muito grande, então ele resolveu, no seu fórum íntimo, abraçar a carreira de professor e, sobretudo, na área de literatura. Então, aí ele começa a ter a sua preocupação em facilitar ao aluno uma compreensão maior dos textos a serem analisados, não é? Então, o professor Antônio Cândido, segundo os depoimentos dos meus professores, alunos, então, dele, ele começava a aula 19h30 e ponto final. Não havia a possibilidade remota de você chegar 19h31. Isso em São Paulo. Não havia o corredor da Rebouças ainda, né? Então, você tinha um dever, né, de horário com o professor. Isso segundo os meus professores, porque eu, efetivamente, não fui aluno do Cândido, né? Eu tive só essa palestra. Então, a partir daí, ele foi sendo reconhecido como crítico, ensaísta, autor de alguns ensaios, de alguns artigos que ele começou na Folha da Manhã, de perceber autores iniciantes que hoje nós sabemos que são importantíssimos para a literatura brasileira, como é o caso da nossa querida Clarice Lispector, né? Ele foi o primeiro crítico literário a entender a Clarice Lispector de um modo absolutamente atual. Ele já tinha uma premonição de que a Clarice seria a escritora que é, né? Isso quando a Clarice, em 1944, quando ela lançou o primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, que é o brilhante texto dele de No Raiar de Clarice Lispector. E, nesse sentido, ele também foi buscando, não é, essa questão de inovação da literatura brasileira, como é o caso do nosso querido, pouco importante, Guimarães Rosa, né? Então, ele também vai escrever um ensaio sobre um livro que não ganhou o prêmio, o Sagarana, né? E ele também já observou ali uma grande novidade literária, né? E eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, esse texto aqui do Cândido, publicado pelas Duas Cidades, que era uma livraria muito interessante, né? Muito preocupada mesmo nós não tínhamos ainda a EDUSP, né? A EDUSP ela existia, mas era muito frágil, né? E a Duas Cidades, por conta do
proprietário das duas cidades, em São Paulo, na Bento de Abreu, ele possibilitava aos grandes estudiosos da literatura publicarem os seus livros. Era mais uma editora de crítica, propriamente, do que uma editora de poesia, de romance. E o Cândido, em 1970, ele publica vários escritos, né, que a capa é espetacular. Aliás, essa editora também se preocupava muito com as capas. E para a gente perceber o alcance do Antônio Cândido, o horizonte cosmopolita do Antônio Cândido, simplesmente a epígrafe desse livro, ele oferece esse livro ao amigo mineiro Emílio Moura, né, um grande poeta que deveria também ser estudado. Aliás, as escolas deveriam fazer uma recuperação de grandes autores. Parar de dar essas sinopses para alunos, para vestibular. Lerem o conteúdo, né? Isso é uma lição que eu aprendi com os meus professores, né? E nesse livro aqui, ele vai audaciosamente colocar uma epígrafe de um grande autor inglês que escreveu o genial Alice no País das Maravilhas. Então, ele coloca aqui para, chacoalhar o pedaço, porque o Cândido, vocês perceberam como ele era com 94, não é? Como ele tinha uma paixão pela Semana de Arte Moderna. E o que ele fez ali, né, o que ele falou ali, é exatamente o que é a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna não foi uma semana somente. Há pessoas ainda que condenam a Semana de Arte Moderna sem conhecer o propósito da Semana de Arte Moderna. E vejam que ele, com 94 anos, ele tinha aquele espírito combativo, não é? E aí começou a ordenar a questão da nacionalidade, mencionou Macunaíma, que era, não é? Índio, negro, branco, tá certo? Então, esse era, vamos dizer assim, a questão mais fidedigna, não é? Do propósito, do projeto intelectual do Antônio Cândido. Isso sou eu agora falando, com os meus anos de leituras, né, porque eu li muito Antônio Cândido, tá certo? Então, a gente observa tudo isso nos textos, né? E aqui ele coloca exatamente uma epígrafe da Alice no País das Maravilhas, perguntando, e esse livro não tem figuras? Né? Então, é interessante isso, sob o ponto de vista dessa época que vivemos, dessas revistas que nós temos aí, né, as mais banais possíveis, que tem um artista com sofá branco, precisa ter uma legenda dizendo que o sofá é branco. Porque não basta ter a foto, precisa ter a legenda para dizer que o sofá é branco. Então, eu fico imaginando assim, presumindo até, como o Antônio Cândido percebia esse tipo de coisa, poderia perceber esse tipo de coisa nos dias atuais, né? E esse texto aqui, vários escritos, são textos que são, para mim, né, verdadeiro apanágio, vamos dizer assim, das minhas leituras, das minhas aulas. Sempre que eu volto para a leitura de um artigo, nesse sentido, quando preparo as minhas aulas, sendo aqui para o Clube de Leitura do Instituto Moreira Salles, sendo as minhas aulas, né, eu sempre busco alguma informação fresca do Antônio Cândido. Então, para mim, é algo assim inusitado. E sempre tem o frescor. E sempre, como já vocês devem perceber,
aquela história que todo mundo sabe, que cada vez que a gente lê um texto, a gente sempre vai ter uma outra informação. Então, este livro aqui é um livro bastante plural, no sentido de trazer Basílio da Gama. Então, ele não esquecia. O Antônio Cândido tinha um projeto como professor, e isso o Davi, que esteve ontem conosco, ele sempre teve essa atitude, né, de fazer por merecer os autores esquecidos. Tanto é que, na formação da literatura brasileira, que é um livro básico para quem começa a dar aula de literatura, o Cândido ele faz assim um estudo desde as origens da literatura brasileira até o romantismo, né? Então isso é muito interessante. Ele lida com, ele discute uma Clarice, mas ele também não se esquece de um Basílio da Gama, sendo que quando ele vai ler o Basílio, não vai ficar no lugar comum. Existe um texto que foi o último, assim, em termos de posicionamento do Antônio Cândido, que ele vai falar de um poema, Meditação do Tietê, do Mário de Andrade. Não é? E esse texto do Antônio Cândido sobre esse poema do Mário de Andrade é absolutamente atual, absolutamente contemporâneo e desesperador. Por que desesperador? Porque você não encontra na crítica, hoje, e eu leio muito crítica, porque sou professor de teoria literária, você não encontra essa profundidade, essa elegância, vamos dizer, essa clareza textual operada pelo Cândido. Então, é absolutamente assim, assombroso, não é? A sintaxe do Cândido é clara, é cristalina, frases curtas. Não tem, sabe, não enrola, como diz o outro. Vai na mosca, como diz outra. Né? Então, isso é impressionante. E a fala do Antônio Cândido, como eu falei anteriormente, é cúmplice dessa clareza textual e vice-versa. Agora, eu fico imaginando o Cândido com menos idade, como deveria ser. Se com essa idade ele tinha esse poder de síntese, imaginemos como não seria o Cândido, não é? Com seus 40 anos, com seus 50 anos no auge. Não é? Não que ele teve uma decadência de pensamento, não. Não quis dizer isso, não. Mas vocês entenderam, né? Esse vigor, não é? Esse vigor de exposição. Um outro livro muito interessante é o Teresina, etc., né? Que esse livro aqui eu vendi muito, porque eu trabalhei em São Paulo, em 1981, na livraria Argumento, ali na Oscar Freire. No primeiro ano da faculdade, eu trabalhava de manhã, eu trabalhava das 14 às 10, 22 horas. E os meus chefes eram o Fernando Henrique Cardoso, né, que depois se tornou presidente da República, e o Fernando Gasparian e o Antônio Cândido do Conselho Editorial, que ele fazia parte, você pode Editora Paz e Terra, Antônio Cândido, Celso Furtado, Fernando Gasparian e Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, esse livro aqui eu vendi muito na livraria. E eu era meio assanhado, e eu estava muito apaixonado pelo Cândido, eu estava já no segundo ano, né? Eu era meio que fazia propaganda desse livro aqui, né? E é muito interessante, porque a Teresina foi uma moça que viveu aqui em Poços, né? Eu não vou falar muito dessa personalidade, porque não é o momento, mas é um texto brilhante
sob o ponto de vista de trazer uma personalidade talvez esquecida, não é? Na altura dos acontecimentos, quando então foi publicado em 1980 este livro. Tá certo? Então, assim, outro livro também é o Tese e Antítese, que ele vai falar sobre o Conrad, que é um grande poeta, né? E ele vai tecer também comentários sobre Vidas Secas, vai comentar sobre os bichos do subterrâneo, né? O campo e a cidade, a literatura citadina e a literatura do campo, né? Então, o Antônio Cândido, ele, como crítico, desde sempre, ele buscou. Né? Ele poderia, hipoteticamente falando, ele poderia ter já um nome consagradíssimo, e outra palavra que ele utilizou, sem jactância, né? Ele poderia se dormir no berço esplêndido e permanecer ali, né? Com as glórias. Mas Antônio Cândido parece que não preferiu esse lado. Ele combateu terminantemente a questão assim acadêmica. Ele era assim, como vocês perceberam, um homem muito elegante, mas despojado, né? Eu imagino que ele não era assim um homem. Eu nunca falei com Antônio Cândido, só nesse dia que ele foi. Nunca tive a honra e o prazer de falar com o Cândido, né? Mas eu, por meio dos depoimentos que eu tenho dos professores, ele não tinha assim essa questão de roupa, ele atendia todo mundo, ele não, sabe, não era aquela coisa protocolar. Ele era um homem muito, pelo que eu sei, segundo o depoimento, muito clássico, muito elegante, né, cool, uma maneira cool de ser, não é? Não tinha espalhafato, não tinha nada, mas ele não tinha um olhar assim diferenciador para uma calça jeans, ou até mesmo para um tênis sujo, ou para um cabelo comprido do Davi Arrigucci jovem, com uma bolsa tiracolo e gostando de Julio Cortázar, né? E aí, nessa questão do Julio Cortázar, eu já entro, então, como aluno, aí já é um outro momento, como aluno dos orientandos do Cândido, né? Eu, modéstia à parte, e com jactância, eu tive o privilégio de ter professores na USP, como o Davi, o Alfredo Bose, né? A Nádia Batella Gottlieb, o João Alexandre, o Jorge Schwartz, né? Eu tive o privilégio desses professores, né? E todos eles foram orientandos do Cândido. Então, direto ou indiretamente, eu poderia dizer a vocês, sem jactância agora, que eu passei pelo olhar do Antônio Cândido. Não é? Vocês entenderam que o meu ponto de vista aqui? Quer dizer, porque nós somos influenciados, né? Então, ontem, na exposição do Davi, do professor Davi Arrigucci Júnior, eu vi claramente, né, aquele modus operandi de aula que ele sempre falou conosco. Eu fui aluno do Davi. E o Davi era muito empolgado, as aulas terminavam 12:30, as aulas do Davi terminavam 13:10. E eu saía correndo para trabalhar na Avenida Paulista. E ele ficava completamente extasiado, falando do Manuel Bandeira, não é? Isso era uma coisa muito, muito emocionante. E meus professores todos, né? Então, e o procedimento também, porque nós não tínhamos prova, eu não tinha prova na faculdade, porque eu acho prova uma aberração,
coisa de prova, acho que não prova nada. Hoje em dia, então, é absolutamente desnecessário você exigir a prova. Então, nós tínhamos, assim, um trabalho final, acredito eu, como procedimento de Antônio Cândido, entregávamos o trabalho, bom, ruim, ótimo, ficava por isso. Caso o trabalho não estivesse regular, nós éramos convocados para um colóquio e conversávamos com o professor. Eu fiz um trabalho para o Davi, tremendo de medo, e aí o Davi me deu um irregular. E eu não tomei isso e não fui reclamar no departamento, porque hoje é comum, né? Faculdade, você não dá nota para o aluno vai na coordenação e já você pode até perder o emprego. Então, na verdade, quando o Davi... Eu só estou dizendo isso, gente, porque eu acredito que isso tenha sido o procedimento do Cândido com relação ao Davi, com relação ao Jorge, com relação ao Alfredo Bose, etc. Aí o Davi me chamou, olha, Sérgio, o seu trabalho não está bom, você precisa... Eu sei que você tem sensibilidade e tal, então refaça o trabalho. Eu acredito que você vai fazer esse trabalho de um modo melhor. Claro, eu saí em prantos, mas não saí com ódio. Não fui nenhuma encruzilhada, fazer algum despacho para matar professor, né? Essas coisas todas, que normalmente acontecem. Aí eu refiz o trabalho e entreguei, né? Então, era esse o procedimento dos meus professores, orientandos do professor Antônio Cândido. Eu trouxe alguns exemplos para vocês terem a ideia, exemplos mínimos, né? Eu não vou falar de autores, de professores, pelos quais eu não tive aula, porque seria má fé. E uma das questões que o Antônio Cândido sempre trouxe para os meus orientadores, para os meus professores, foi a questão da boa-fé. Então, eu trouxe para vocês um trabalho do Davi Arrigucci, publicado pela Perspectiva em 1973, que é sobre o Cortázar, Julio Cortázar, o escorpião encalacrado. Esse trabalho é brilhante. Como eu disse a vocês, eu já dei aula de hispano-americana. Isto aqui é uma cartilha. Isso aqui é um monumento, não é? Inclusive, o Davi, numa entrevista que fizemos ontem, não é? Isso eu já sabia, já tinha conversado, né, há muito tempo atrás. O próprio Julio Cortázar achou isso aqui de uma profundidade ímpar. Então, veja, o alcance do Antônio Cândido em conceder a um aluno brasileiro de São João da Boa Vista realizar um trabalho de doutorado, né? Julio Cortázar. Então, isso, na época, Julio Cortázar, na verdade, era um autor de primeira, agora vocês vão me desculpar, muito mais do que um Nobel Gabriel Garcia Marques, sobre o ponto de vista da literatura, né? E ele entendeu o trabalho, a proposta do Davi Arrigucci. Outro exemplo que eu poderia dizer para vocês é aquela panaceia, aquela má-fé. Isso eu faço questão de... Vocês estão ouvindo assim, como eu estava falando? Porque eu não sei usar microfone. Então, vocês estão ouvindo direitinho, né? Então, eu trouxe um livro aqui também que é como se fosse assim um desembaraçar de uma neblina muito imposta pela má-fé, que é aquela questão da poesia concreta. E vocês perceberam que o próprio Antônio Cândido, nesse depoimento, ele citou a poesia concreta.
Sabe, porque existe aquela desonra da poesia concreta que ela não entra na USP. Ela é, agora não sei, mas era uma coisa assim, de meia boca. Não, os irmãos Campos jamais, como poesia concreta. E o Antônio Cândido, mais uma vez, generosamente, pelo seu olhar, né, desanuviado, não viciado, ele permite que um Haroldo de Campos, por exemplo, que é poeta concreto, depois pós-utópico, falecido, infelizmente, em 2003, com 70 e poucos anos, no auge, permite ao Haroldo de Campos, que de certa forma era persona non grata na Universidade de São Paulo, ele orienta o nosso querido Haroldo de Campos num trabalho espetacular que é a morfologia do Macunaíma, que é um trabalho que deveria ser lido também, não é, pelos professores de literatura, né? Então, aqui é uma abordagem totalmente linguística, a partir de Jacobson, né? O Haroldo pesquisou muito em Yale, nos Estados Unidos, e o nosso querido Antônio Cândido compreendeu, aceitou como orientador na USP Haroldo de Campos. Então, isso é muito importante, viu, gente? Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, não é, dessa polêmica, não é? E agora eu falo de um trabalho muito interessante. Aliás, isso aqui vamos dizer assim, é o final, né? Esse trabalho aqui é um final de um percurso, né, do professor Jorge Schwartz, que foi meu orientador de mestrado, né, e que foi orientando do Antônio Cândido, né. O Jorge Schwartz não é o Roberto Schwartz e não é o Luiz Schwartz, é o Jorge Schwartz, isso fica claro. Eu gostaria de dizer que a orientação que eu tive com o Jorge foi eminentemente à la Antônio Cândido, eu poderia dizer. O Jorge, o seu trabalho de mestrado foi sobre Murilo Rubião, poeta, né? Narrador fantástico, do gênero fantástico. Depois o trabalho do Jorge foi Olivério Girondo e Oswald de Andrade, o Vanguarda e Cosmopolitismo, que o Jorge aproximou Olivério Girondo, que é um poeta de vanguarda argentina dos anos 20, muito amigo do Oswald de Andrade, inclusive esteve no Rio de Janeiro. Há uma crônica do Manuel Bandeira sobre esse autor. E o Cândido foi o orientador do nosso querido Oswald de Andrade, do nosso querido Olivério Girondo. Conhecia, aliás, tem um texto pela Unicamp que o Cândido corrigiu, né, a pronúncia, ou efetivamente como se dirigisse a Oswald de Andrade. Então, né, então falam Oswald, né, Osvaldo, o Mário de Andrade chamava de Osvaldo, né? Então, o Antônio Cândido, muito certeiro, falando, deixa eu escrever um texto para desmistificar esse nome, né? Aí escreveu. Então, esse foi o doutorado do Jorge, com relação à orientação ao Cândido, e esse aqui foi o trabalho do Jorge de livre docência sobre todos os manifestos das vanguardas hispano-americanas, as principais revistas, os principais manifestos e os principais poemas, né? Então, é um trabalho brilhante, o qual o Jorge Schwartz dedicou ao professor Antônio Cândido, né? E com o prefácio do Alfredo Bose. Na verdade, esse
trabalho aqui do Jorge Schwartz, seria, o prefácio seria do Cândido, mas o Cândido preferiu não, né, porque ele era muito, assim, muito reservado, então ele preferiu não escrever sobre, aceitou plenamente o trabalho, teve na banca de livre docência na Universidade de São Paulo, mas ele preferiu não escrever o prefácio, porque poderia aparecer aquelas famosas panelinhas, né? Então ele, como não era um homem de panelinhas, né? Então ele se posicionou contra essa proposta do Jorge. E eu disse tudo isso para vocês porque, como eu falei, né, eu fui fruto, direto e indiretamente, do professor Antônio Cândido. Os meus professores tiveram, acredito eu, essa performance, essa compreensão da dificuldade, não é, do aluno iniciante, do aluno de frente a um texto complicado, não é? Eu tive muito isso enquanto estudante de letras, na pós-graduação, não é? Eu fiz o exame de qualificação de doutorado, cheguei a fazer o exame de qualificação, mas nesse meio tempo eu tive um problema cardiológico, né? Então eu fiz como é que fala, doutor? Uma revascularização da artéria, então eu me afastei do doutorado por incapacidade cardíaca, né? Digamos assim. E aí eu vou retomar agora, que certamente eu estou muito feliz por poder agora terminar esse meu doutorado. Então, assim, como eu disse inicialmente, com muita honra, porque semi-parodiando o Antônio Cândido, eu diria que eu nasci em São Paulo, fui criado em Santos, mas as minhas férias, desde 1964, foram passadas em Poços de Caldas, né? Inclusive, eu vi a Revolução de 64 aqui no 31 de março, me lembro muito bem. Naquelas férias eu fiquei no Palace, né? O Palace era outra coisa também naquele momento, né? E o meu pai adorava essa cidade, e eu amo essa cidade. Escolhi agora, nos últimos 5 anos, morar aqui, né? E sou muito feliz aqui, gosto demais. Ouvindo esse depoimento do Cândido, então, eu fiquei, nossa, mas né, muito, muito importante para mim poder estar aqui, tendo essa grande oportunidade que a Gisele me ofereceu. De coração eu falo isso, gente. Eu estou muito emocionado, porque, de fato, é uma conquista para mim. Falar de Antônio Cândido, que foi um grande professor na Universidade de São Paulo, ensinou os meus mestres, e eu aqui hoje falando com vocês sobre o Antônio Cândido, numa cidade que eu escolhi para viver. Eu agradeço de coração, muito obrigado a todos vocês. Eu só queria falar que esse livro que ele mostrou, da Teresina, é o livro mais Poços Caldenses do professor. Quem quiser conhecer um pouco, quiser começar um pouco o professor, eu indicaria até começar por esse, que é uma delícia de ler. Talvez aquilo que eu acabei fazendo com o pai e o avô dele foi o que ele fez com a Teresina, pegar uma pessoa que existiu, de fato, que teve a sua importância, mas que estava desconhecida, e ele, lógico, muito brilhantemente, é claro, transformou numa figura que a gente até tem hora que fica em dúvida, se o professor Hugo Pontes até brinca com isso, que tem hora que a gente até nem sabe onde que é ficção, realidade, tanta coisa que ele coloca da Dona Teresina. Esse livro é fácil de encontrar. E hoje só outra informação, para quem quiser conhecer as obras do professor, hoje quase todas elas, faltam poucas, são todas editadas pela editora que é da filha dele, chama Ouro sobre Azul. Então a maioria hoje já não é mais essas capas, é uma capa mais ou menos padrão assim que ela faz. Então, quase todos os livros estão nessa editora, vale a pena conhecer. Aqui na biblioteca tem vários do professor.
Então, quem quiser conhecer, eu chamo Editora Ouro sobre Azul. E esse livro eu sugeriria para quem não conhece, quiser começar, porque é muito bom. Tem fotos e tal. É um retrato de Poços de Caldas através da história de uma pessoa que era socialista, como ele contava várias histórias engraçadas, do antifascista. Então, é muito interessante esse livro. E eu só queria terminar também reforçando o que o professor falou também. Claro, me sinto extremamente honrado de estar aqui, na condição de amigo dele, isso eu posso falar, que foi, talvez, e aí com jactância, no caso, que com muita felicidade. Isso talvez, para mim, como um médico, que embora eu goste de escrever, claro, a minha profissão sempre originalmente é médico e continuará sendo, mas foi uma honra ter conhecido ele. Eu sempre digo que se escrever, eu já escrevi livro, escrevo artigo de história, se nada disso tivesse valido a pena, valeu a pena só por ter conhecido ele. Porque o dia que ele fez o prefácio do meu livro, eu tive a felicidade dele fazer o prefácio. Meu livro é sobre a história de São João da Boa Vista, e é engraçado a forma como ele via as coisas. Eu contei a história da minha cidade através do nome das ruas. Então eu fui contando a história das pessoas, e através da história das pessoas eu contei a história da cidade. E aí no dia que eu fui pegar o prefácio, eu fiquei muito mais emocionado que o senhor, eu chorei mesmo, porque foi muito lindo o que ele escreveu. Ele entendeu a essência do livro, e ainda ele brincou comigo assim, ele falou, olha, eu fiz o prefácio e no seu livro eu te defendi. No prefácio eu te defendi. Eu falei assim, como o senhor me defendeu? Eu expliquei por que todo mundo no seu livro é bom. Porque, claro, não falei mal de ninguém no livro, claro. Estava contando a história da cidade, não ia ficar entrando em polêmica, né? Mas ele conseguiu sintetizar isso, e é impressionante como tudo que ele se comprometia a fazer, realmente, essa humildade, ele tinha a obrigação de fazer um prefácio do livro para mim, e ele não só fez, como leu o livro inteirinho. O livro tem mais ou menos umas 500 páginas, ele leu o livro inteirinho e corrigiu até pequenas coisas, que estava lá no meio, que nem eu tinha prestado atenção, ele corrigiu, com aquela delicadeza enorme dele. É impressionante, realmente, quem não conheceu esse homem não tem ideia da grandeza dele, é algo extraordinário. O tanto que ele gostava dessa cidade, é algo que eu duvido que alguém gostava tanto de Poços como ele. E sempre perguntando de tudo. Aqui perguntava da Gisela, perguntava da feira, tudo que acontecia aqui ele queria saber. Acabava o evento, ele perguntava como é que foi. E a gente, quando ia na Academia Brasileira de Letras, outra coisa engraçada, que uma vez o jornal publicou uma lista de 4 pessoas que a Academia Brasileira de Letras queria que entrasse lá. Era o Antônio Cândido, o Fernando Henrique, o Ferreira Goulart e o Chico Buarque. Quando o Fernando Henrique entrou, eu liguei para ele e falei, professor, faltam só 3. Ele falou, você pode esquecer que não vai, sou eu. Aí entrou o Ferreira Goulart, eu liguei de novo, professor, agora faltam só 2. Ele não falava que ele não gostava disso, que ele era muito reservado, realmente ele era a dimensão, a importância dele, se ele quisesse se expor, fazer palestra, ele seria. A academia mesmo falou várias vezes para mim, quando eu estive lá, eu estive lá em várias posses, eles diziam que se o Antônio Cândido falasse que queria ser, eles iam proibir a outra pessoa de ser candidato. Que a vaga já era dele imediatamente. Falar por falar com ele, pedir, de tanto que ele era admirado. E a simplicidade dele, como de um grande amigo dele, que era o Dr. Mindlin, que era outra. Esse era da mesmo grau. Que também foi patrono do Frei Poços. Em 2008 tivemos a oportunidade de trazer o José Mindlin aqui em Poços de Caldas. Dignidade. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, Rodrigo, quando você fala do Cândido, quando corrigiu o seu trabalho, em filigranas, sim, isso era uma metodologia dos meus professores. Os trabalhos que eu entregava, sobretudo depois na pós-graduação, por exemplo, trabalho para o Jorge, eu ficava impressionado com a quantidade de erros que ele observava numa frase. Às vezes fazia até apêndice da quantidade de erros. Realmente era. E eu ficava muito lisonjeado pelo interesse despertado na correção do Jorge. Talvez tenha sido uma aprendizagem do professor Antônio Cândido, né? Agora, eu vou pedir uma licença para a Gisele, se você me permitir. Eu gostaria também, vocês, conterrâneos de Poços, eu gostaria também de agradecer, que eu fiquei muito emocionado, mas eu também gostaria de agradecer a uma pessoa que se encontra aqui, que é o Haroldo Gessoni, do Instituto Moreira Salles, que me permitiu
desde o ano de 2016, a entrar nessa instituição, o Instituto Moreira Salles, que realmente eu estou assim podendo realizar um trabalho que tento fazer o melhor. Então, eu gostaria também de agradecer aqui ao Haroldo Gessoni, que está presente, ele é coordenador do Instituto, e que, inclusive, este ano, o patrono do Clube do Livro, né, Clube de Leitura, desculpe, o patrono é o Antônio Cândido. É o crítico, professor Antônio Cândido, como patrono dos nossos encontros desse ano, né? Então, eu gostaria de agradecer, e se vocês, não sei, né, Gisele, as perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Mesmo, né? Ou até um depoimento sobre o professor. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Teve alguém aqui que conheceu o Antônio Cândido pessoalmente? Conheceu? A senhora conheceu? Peraí. Então fala que é importante para a gente. Boa noite. Então, eu conheci junto com o grupo da USP do Guimarães Rosa, do Dieter da Rosa, né? Eu estive numa visita junto com a Rosa, com ele, me deixou muito sensibilizada. Eu humildemente contei que a gente tem clube de leitura, e ele ficou tão sensibilizado que parecia que eu era a pessoa mais importante do mundo, porque eu estava montando uns clubes de leitura no interior. E me emocionou muito isso. Eu acho que nessa época conturbada que a gente está, pessimista, de tristeza, a gente tem que agradecer que no Brasil nós tivemos homens como Antônio Cândido, Machado de Assis, Manuel Bandeira. Eu acho que a gente não pode esquecer isso. E eu torço para que apareça mais gente assim, que não se fechem em panelas, pelo amor de Deus, porque a turma da USP é de fazer panela. Oi. Vocês podem me corrigir aí, mas o Antônio Cândido teve uma passagem pela Unicamp também, né? Importante, inclusive ele foi diretor do, não sei se é IEL ou IFISH, deve ter sido IEL. E ele, bom, como as panelas, as pessoas gostam de ocupar cargos, né, e para depois recebe uma complementação salarial e com 2 ou 3 cargos incorpora no vencimento. E o Antônio Cândido, ele não usava o dinheiro da complementação, até porque ele dizia que se ele levasse para casa aquele dinheiro, ele achava que era o salário dele. Então, ele doava para a biblioteca, né? É um exemplo de, não sei, acho que é mais que humildade, né? Aí tem uma outra questão, é a questão da sintaxe. Aí o professor podia dar um jeito, se essa conexão que estiver fazendo for falsa, né? Ele gostava de assistir Moda e Viola, né? Não vou puxar brasa para a minha sardinha, mas em Piracicaba, que é o centro do planeta, não é verdade? Não, e tem outra coisa importante. Desculpa, não, só uma. Lembrando uma coisa que eu queria lembrar que o senhor falou, um outro dado importante da vida do professor, que é citado sempre que se fala de um e de outro, que foi o marco também contra esse preconceito e tudo mais, foi quando ele escreveu a capa do disco da Dona Irã Barbosa, que as pessoas tinham um preconceito muito grande contra a Dona Irã, e ele escreveu uma capa, eu tenho até esse disco lá em casa, de um disco da Dona Irã, e isso quebrou muito aquele preconceito, que já que o Antônio Cândido, que já era o Antônio Cândido, escreveu um texto mostrando a importância da Dona Irã, que é talvez um dos cantores mais importantes do estado de São Paulo, pela forma como ele escrevia a música dele, tudo que ele representa. E depois o Dona Irã fez até ele adorava fazer coisa de manual, assim, ele fez uma bicicletinha e deu ao professor, o professor deu para a neta dele, que é cantora, está com ela. Se fosse do Vanzolini, estava mais razoável, né? Mas o Adoniran... mas aí, você quer que eu responda a pergunta? Eu não sei. Comentário, porque a sintaxe... Olha, eu acho só uma coisinha. A sintaxe, ela é limpa. Limpa. Né? E existem várias sintaxes, né? A gente aprendeu uma sintaxe, mas rolam outras aí que acho que estão... Claro. E eu que sou matemático, físico, então eu preciso de uma sintaxe.
E o Antônio Cândido, ele, como você bem comentou, ele tinha uma sintaxe que parece que permeava toda a vida dele. Esse exemplo de ser simples, vamos tirar a humildade, simples, objetivo, é a sintaxe, domínio da sintaxe. Né? Porque se a gente observar bem, ele tinha uma postura simples, mas ele não era simplório. Né? Agora, como ele falou ali no depoimento, a questão da oralidade. Por isso que ele entendeu Oswald de Andrade como aquele poema, né? Dá-me um cigarro, não é? Diz a gramática do professor. Mas o mulato Frajola me dá um cigarro. Então, o Antônio Cândido, ele entendeu essa questão muito tênue, né, dos professores de português, monstros, que não tinham entendimento linguístico da língua, não é? E ele, então, como sabedor dos discursos possíveis na sociedade, como formação sociológica, não é? Ele entendia a fala das personagens. Né? Então, isso é muito interessante sob o ponto de vista do alcance da visão linguística da língua. Porque o que mais prejudica um professor de língua portuguesa é uma visão limitada, normativa da língua. E o Cândido não. Né? O Cândido ele já sabia, até pela sua própria formação, e isso foi uma ferramenta mesmo para ele, acredito, de compreender essa alteridade linguística possível. Mas eu adoraria se o Antônio Cândido tivesse escrito um texto nesse sentido sobre Noel Rosa. Por quê? Porque tem um samba do Noel Rosa chamado Mulata Fusarqueira, gravado pelo Noel Rosa. É espetacular. Esse samba foi para um teatro de revista nos anos 20, no Rio de Janeiro, e Mulata Fusarqueira, da Gamboa, só sai com tipo à toa. E aí, quando o ser ali, a voz poética ali, declara o seu amor por essa mulata fusarqueira, num exercício de metalinguagem, ele afirma: meu amor não tem R, mas é amor até debaixo d'água. Isso é Noel Rosa, anos 20. Né? Então, eu adoraria se o Cândido tivesse escrito alguma coisa dessa prosódia, dessa oralidade, não é? E quando eu falei da sintaxe do Cândido, dessa, vamos dizer assim, dessa clareza, dessa enxutez dos seus textos, eu quis exatamente dizer o seguinte, que essa conquista do Cândido, como crítico, na sintaxe, é algo extremamente relevante sob o ponto de vista da fala. Não é? Porque hoje em dia as pessoas falam muito e ficam no celular muito. Quando vão falar, elas são muito redundantes. Existem muitos cabides de expressão. Você percebe que o Cândido, diferentemente do João Cabral de Melo Neto, a cada frase ele compreende. Vocês já ouviram uma fala do João Cabral de Melo Neto? Compreende. Compreende. Né? Então, o Cândido, ele evita essa redundância né, da sintaxe no seu texto e no seu discurso. Haja vista o que nós vimos aqui hoje. Tudo bem? Então, essa questão é muito importante. A sua formação é de físico, né?
no tempo de estudante, eu morei com físico. Eu me dava muito bem com físico. Eu tenho problemas sentimentais, afetivos e analógicos como os matemáticos, mas os físicos não. Os físicos eu acho que tem uma atmosfera poética ali, né, do infinito, etc. Mas eu tinha muito diálogo. Não sei, né? Pelo menos eu tenho lembrança do Mário Schember também, que eu assisti algumas palestras do Mário Schember, que ele fechava os olhos. Quando ele fechava os olhos era um delírio, né? Porque a gente ficava imaginando o que se tem. Mas essa questão que você levantou outra aí, da atitude do Cândido com relação ao financeiro, né? Olha, eu sou meio assim, né? Olha, eu frequento a USP ainda, não como antes, mas sinceramente, eu nunca vi panelinha. E eu era um nada. Eu era nada. Eu entrei no vestibular, FUVEST, segunda fase, etc. Eu, pessoalmente, nunca tive esse problema. Às vezes, eu era convidado até a almoçar no clube dos professores. O ano passado, eu recebi um telefonema da Laura, esposa do Davi, que ia ter um jantar na casa do Davi. Então, essa questão de panelinha, comigo não aconteceu. Assim, eu sabia o meu lugar, não é? Sabia o meu limite, então isso também não aconteceu comigo, em termos de... o professor Davi esteve aqui, eu cheguei timidamente no sábado, no domingo, no sábado, ele me ofertou um grande abraço, fazia muito tempo que eu não vi o Davi, então, essa questão é uma questão, assim, meio, no meu ponto de vista, complicada, as tais panelinhas, não é? Claro que panelinha existe como existe. Eu prefiro as panelinhas do Rochedo. Nesse sentido, eu já estou querendo uma marca. Então, já tem uma marca aí, tá certo? Mas A panelinha acadêmica até existe. Existe. Com todas as panelinhas. Lógico. Mas a questão do despojamento é que ele é institucional, a pessoa que está ocupando um cargo de direção, de chefe de departamento, receber uma complementação salarial que, às vezes, 10% do salário. Uhum. E ele sim, não recebeu. Se negou a receber porque ele achava que não era. Então, mas Isso ele doava para a biblioteca. Não é uma panelinha, é uma atitude então, de uma mas eu pessoa sei, mas que, eu entrecruzei a sua pergunta, a sua afirmação com a afirmação, não é? E ela lembrou de uma pessoa extremamente importante também, Manuel Bandeira. Você apontou que também é um homem de extrema importância para a cultura, não só literária desse país, mas para a cultura ética desse país. Precisamos ter um Manuel Bandeira, no sentido da posição de um homem doente, como o foi, e durante toda a sua vida trabalhou de um modo extremamente consistente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a mim? Alguma curiosidade? O seu clube de leitura é aberto? É abertíssimo. É abertíssimo, não é? Em Poços. É abertíssimo. É muito aberto, né? É muito aberto. E o IMS de São Paulo tem, não tem? Não tem. Só tem no Rio de Janeiro. E em Poços de Caldas. E em Poços de Caldas, não é? Oi, gente, mais alguma questão? Tudo bem? Viajaram na vida do Antônio Cândido, maravilhoso? Eu também sou apaixonada, sempre fui muito apaixonada pelo Antônio Cândido, pequeno depoimento também, e conheci o professor através do professor Estélio Marras, que é daqui de Poços, né, que escreveu um livro belíssimo também, sobre as águas virtuosas, né, e também teve participação do professor Antônio Cândido nessa obra, uma obra belíssima, belíssima, belíssima.
E o professor Antônio Cândido não quis vir a Poços de Caldas receber a homenagem em 2012. Mas aí eu convenci a ir à CBL, a Câmara Brasileira do Livro. Então, nós levamos ele à CBL, ele recebeu a homenagem lá na CBL. Foi muito engraçado, porque ele era realmente muito engraçadinho. Porque nós fizemos o filme na casa dele e entreguei a placa de homenagem lá para ele. E aí fizemos a foto, fizemos todo, né, o mise-en-scène lá, só nós, aquele grupinho que vocês viram no filme. E aí, passado alguns dias, que nós fizemos o lançamento do Flipócio lá na sede da Câmara Brasileira do Livro, eu falei com a Karine Panza, na época que era presidente, eu falei, Karine, não podia tanto dar certo a gente conseguir trazer o professor Antônio Cândido aqui, quem sabe ele não resolve vir. Aí liguei para o professor Estélio, até então eu não tinha assim, tanta intimidade ainda com o professor Antônio Cândido, para ligar para ele pessoalmente, né? Falei, fica chato e tal. Pedi para o professor Estélio. O professor Estélio ligou para ele, e ele topou. Ele falou, não, vou sim. Aí eu falei com o professor depois, liguei para ele, agradeci que ele tinha aceito participar da homenagem lá na CBL. Quando ele chegou na CBL, ele falou assim, Gisele, pode ficar tranquilo que eu vou fingir que eu estou recebendo a placa pela primeira vez. Fica tranquilo que eu vou fazer cara de surpresa, vou fazer todo o gesto como se eu estivesse recebendo realmente a placa na CBL. Eu achei de uma espirituosidade, de uma grandeza, que belezinha, assim, super divertido. Chegou lá todo arrumadinho, bonitinho, todo, né, esse jeito elegante que ele sempre foi. E, a partir de então, de lá para cá, a gente se comunicou muitas vezes. E eu tive a honra de receber muitas cartinhas do professor Antônio Cândido. E o professor Antônio Cândido várias vezes comunicou comigo. Ele, lógico, não tinha celular, não tinha WhatsApp, nem internet, nem computador, nada. E a nossa comunicação era por correios mesmo, né? E isso agora, recentemente, né? Até agora, um pouco antes dele falecer, ele se comunicava comigo por carta manuscrita, ou então datilografada. E muito bonitinhas as cartinhas dele, que na carta datilografada, quando tinha algum errinho, ele corrigia assim, à mão. Fazia um risquinho assim e colocava a letrinha certa. Então, tudo isso eu tenho guardado lá na GSC. Quem quiser conhecer, ver esse acervo, eu expus bem assim na recepção, na entrada do escritório, o quão isso me é importante, até assim para fortalecer no meu dia a dia, porque ele era um cara tão entusiasta, tão apaixonado pela literatura, e tão delicado, tão humilde, tão objetivo, e tão fofo demais, que a gente, no final, isso, para mim, acaba me motivando. Toda vez eu entro na GSC, eu me deparo com as cartinhas do professor Antônio, com os cartõezinhos e fotos com ele e tudo. E o último trabalho que ele fez para nós, que isso é importante mencionar, estava até me esquecendo, o último trabalho que ele fez, o último texto literário que ele fez na vida dele, foi um texto que eu pedi para ele fazer, para esse livro que nós lançamos. Na verdade, a gente fez esse livro, gostaria de ter lançado esse livro em 2015, quando o Flipós completou 10 anos. Nós não tivemos recurso, não tivemos patrocínio nem nada, aí eu acabei protelando o projeto. Quando foi o ano passado, em 2017, eu consegui um patrocinador, que foi a Climep, pela Lei de Incentivo Municipal. Daí, então, nós conseguimos viabilizar esse livro. E esse livro, Poços é uma festa, um olhar contemporâneo sobre a história literária da cidade. Tem o texto do professor Antônio Cândido, o último texto que ele fez em vida para algum livro. Então, está aqui com a gente esse livro. É um livro que é uma antologia com 18 textos de escritores super importantes, o Inácio Loyola Brandão, tem até da Monja Cohen também, o José Murilo de Carvalho. Sobre a livraria. Da livraria Vida Social? Vida Social. Sim, que ele fala. A Ovelac, como é que ela chama? A neta do Cornélio Ovelac.
a Celi também, o Velac, que é da livraria Vida Social. Então, assim, é uma coletânea super importante que nós fizemos para a Posse, é uma homenagem para o Poços de Caldas, tem um texto de apresentação que eu fiz, né, o do motivo e o do porquê que a gente resolveu fazer esse livro. Então, é um livro muito bonitinho, muito bacana. Quem quiser adquirir também, a gente está com ele aqui na nossa secretaria, né? E, enfim, então, era isso. É um livro super bacana. Eu posso, o último parêntese? Eu vou contar um segredo de Estado, não tão off mais, porque já estou contando. Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que mora na Joaquim Eugênio de Lima, na rua que o Antônio Cândido morou. E eu, misteriosamente, eu descobri o número. Ensaiei algumas vezes em tocar na guarita para fazer uma visita repentina ao professor Antônio Cândido, mas faltou-me coragem, né? Então, eu não pude realizar esse meu desejo, esse meu afã de conhecer o Antônio, ainda que furtivamente, né? Perdi a oportunidade. Mas são as coisas que não tem que acontecer, né? Mas eu passava pelo prédio, não é? Então, eu não perdi essa oportunidade. Deixa eu só contar o meu. Eu não perdi, porque quando eu escrevi o texto, ele mandou uma carta para a filha daquele professor, dizendo que tinha gostado do texto. Aí eu já liguei no dia seguinte, falando que fui eu que escrevi, se eu podia ir lá na casa dele, para conhecer ela. Cara de pau. Ai, que delícia. Exatamente o oposto. Fui eu que escrevi aquele texto que o senhor disse que o senhor gostou, eu posso ir para conhecer o senhor. E acabou ficando amigo. Você devia ter ido. É isso aí, pessoal. Uma delícia. Muito gostoso esse papo, né? Parabéns a vocês. Obrigado pela contribuição ao nosso festival. Obrigado pela presença de todos vocês. E, se Deus quiser, gente, amanhã, né, tem muita coisa ainda pela frente. Até domingo a gente tem muita coisa boa. Espero reencontrá-los aqui ao longo da semana. Obrigado a todos. Você aproveita essa semana e faça uma leitura de uma semana. Tenha um clube de leitura aqui. Perfeito. Ótimo. Vamos fazer isso? Vamos montar, tá? E eu sei que a senhora é habituê do Fliposta, a senhora é de São Paulo e vem todo ano. Fico super feliz. Uma salva de palmas para ela. Poxa! Que honra ter uma pessoa que vem todo ano aqui no Fliposta. Eu fico muito emocionada. Tá vendo? A gente está fazendo uma formação de público. É muito importante. Ela também. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Obrigado, pessoal. Até amanhã, então, se Deus quiser.